Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso, um canal que trata de BIM e outras tecnologias. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje faremos a continuação de um vídeo sobre inteligência artificial, que está aqui no card em cima, mas falando especificamente da aplicação dele na avaliação de projetos aeroportuários em BIM. Para isso, a gente tem aqui conosco o arquiteto e urbanista Ítalo Guedes. Ítalo é consultor BIM, também professor em pós-graduação, é doutorando na UFPE, onde também fez seu mestrado, é especialista em plataforma BIM pelo INDEC e atualmente faz uma especialização em Deep Learning. E o que veremos hoje é fruto dessa investigação que faz para a especialização e para o seu doutoramento. E aí eu vou avançar aqui para um segundo ponto dessa minha apresentação, que é sobre pesquisas de IA aplicada ao nosso setor. Eu trouxe aqui algumas reflexões que eu acho importantes. Eu vou iniciar essa minha fala nesse campo recomendando a leitura do BIM Handbook. Acredito que o professor, o Ricardo, também já fez isso em aulas, né, recomendando a leitura do manual de BIM. Eu sempre recomendo, é um livro incrível, bem abrangente, e os autores, né, agora essa terceira edição, tendo o professor Sachs como autor principal, eles atualizaram a última versão, e eu trago essa imagem da página 396, no qual esses autores já faziam essa aspiração, já identificavam que dentro de uma visão do BIM em décadas, a gente está se aproximando de uma década que os autores chamam de iBIM, o BIM 5.0, que é o BIM associado à inteligência artificial. Então, será que o Sachs, o Eastman e o Lee e o Paul, eles estão fazendo esse apontamento só porque eles acham? Porque eles estão percebendo que existe uma convergência de fatores, de coisas que estão acontecendo no campo de pesquisa e na indústria, que vão possibilitar isso. Então, isso já é, de certa forma, um alerta, né, para os entusiastas do campo. Eu não falo um alerta do ponto de vista negativo, mas assim, um alerta do ponto de vista de oportunidades que estão por vir. E de oportunidades que já estão surgindo. Não oportunidades que vão vir e tem oportunidades que já estão assim, surgindo. O mercado já está demandando desse tipo de conhecimento. Então, como fazermos essa coerência do universo do campo de conhecimento de BIM com inteligência artificial? Recomendo vocês lerem, né? Tem um tópico lá nesse livro que eu não trouxe aqui para não ficar tão extenso, mas eles falam sobre o que seria a visão de BIM com IA, né, integrando aqui o iBIM com Big Data, com IoT, com Smart City, com a indústria aeroespacial, com sistemas de georreferenciamento, sistemas GIS, dentre outros. Eles fazem alguns tópicos, né, enfatizando quais seriam essas features desse universo de BIM com IA, tal como o processamento de dados, segmentação inteligente de informações, Big Data com BIM, IoT atrelada à parte de manufatura, atrelada à gestão de facilidades, dentre outras diversas possibilidades, né? A parte de checagem de modelo, como o professor Rogério falou no início dessa nossa conversa, a integração de BIM com outros sistemas inteligentes. Também aqui eu recomendo a leitura desse livro, que é um livro excelente, que inclusive eu tenho feito, estou lendo ele no momento atual, devido à pesquisa de doutorado que eu estou desenvolvendo aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é do professor Phil Besten, da Yale University, no qual ele faz um bom enquadramento aí do nosso campo, né, de atuação da arquitetura na era da inteligência artificial. E aqui eu trouxe algumas imagens desse livro. Percebam que o Pio apresenta aqui que dentro de 2020 estamos vivendo um data interregnum, ou seja, uma intersecção dos dados. Você tem o que aqui na parte de simulação e predição, uma explosão de ferramentas. E quando eu estava lendo esse livro, para mim ficou muito claro que é exatamente isso que a gente está vendo. A gente está vendo a explosão de soluções de dados acontecendo ao mesmo tempo. E você tem aqui uma série de realizações e colaborações. E o que é importante chamar a atenção, que esse autor sugere que em 2025 a gente vai estar indo para uma geração de machine learning, né, de as IAs fazendo predição em tempo real, e esses sistemas baseados
uma solução de interoperabilidade mais redonda. E esse autor também apresenta de que as capacidades de IA dentro do nosso campo de atuação não se limita apenas à parte de geração, mas à parte de simulação, de avaliação, de entendimento. Então, isso também converge com alguns outros autores. A gente tem a Hendrika Oxman, que propõe um modelo conceitual, né, da interação do projetista com o campo de geração, avaliação, desempenho. Então, converge também com essa publicação da Oxman de 2006. Tem, dentre outros autores, o Lawson, dentre outros, o Mitchell. Então, esses autores sempre já vinham antes, até mesmo dessa publicação do Peel, enfatizando essa interação do campo de projeto digital do projetista com essas áreas possíveis. E aqui nesse livro ele valida isso, né, e apresenta isso dentro da visão da IA. Eu gostei bastante desse gráfico, no qual esse autor ele faz um enquadramento temporal do entendimento da evolução da representação digital, né, desde dos anos aí, análogos baseados em papéis, mais especificamente nos anos 80, com sistemas CADs sendo utilizados, nos anos 2000, com o surgimento do BIM, apesar da publicação do Istmo ser de 74, a gente tem um uso mais massivo do BIM aí nos anos 2000, né? E aí, a partir de 2025, 2030, eu gostaria de chamar a atenção para o que esse autor sugere. Ele fala que a gente está vivendo em 2025 essa interseção, né, data test seria uma espécie de uma interseção de dados. A gente tem atrelado a isso uma explosão digital. Você tem tanto o nível de precisão quanto a elevação da automação sofrendo essa explosão. O Ricardo pode até relatar, né, o quanto ele vive isso hoje, que é essa explosão da automação associada à explosão dos níveis de desenvolvimento do modelo. E o que me chama a atenção é o autor dizer que daqui a 7 anos, que seria aí em 2030, teríamos um ambiente mais, uma sinergia mais adequada, que seria já passado essa explosão, a gente começa realmente a colocar cada ponto no seu devido lugar e começar a cada vez mais tirar mais proveito dessa, que ele chama de autonomia da máquina, né, machine autonomy, dentro de um contexto de IA e machine learning aplicada ao nosso setor. E aí eu não poderia deixar de citar aqui iniciativas que existem aqui no Brasil, mais especificamente esse projeto, que é o projeto Construa Brasil, no qual eu orgulhosamente faço parte enquanto pesquisador. É um projeto capitaneado pela RECEPET, que é a Rede Catarinense de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Foi um projeto que foi concebido para melhorar a produtividade do nosso setor, da construção civil. Então, foi estabelecido essas metas que estão apresentadas ao lado direito. E eu gostaria de chamar a atenção que existem algumas metas dessas que vocês podem pensar que não, mas elas têm uma sinergia total com o IA. Principalmente essa meta associada a estimular o desenvolvimento da aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM. Tem algumas pesquisas que estão sendo conduzidas pelo professor Sérgio Chia, da Universidade Federal do Paraná, pela professora Regina Ruschel. Então, tem um caderno de boas práticas associando o BIM com a IoT, tem algumas iniciativas com relação à blockchain. E todas essas tecnologias, IoT, blockchain, que são tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, têm total sinergia com a inteligência artificial. Então, vale a pena vocês acompanharem, tem o link aí, aqui abaixo, desse projeto. Eu estou como pesquisador nesse projeto vinculado à célula BIM. Hoje na Universidade Federal de Pernambuco temos essa célula BIM. Ela está abrigada dentro do Laboratório de Estudos Avançados em Arquitetura, que é o LA2. E eu sempre que posso falo desse projeto, que é um projeto muito importante para que a gente possa dar força, dar visibilidade e disseminar essas boas práticas oriundas desse projeto dentro do nosso ecossistema. Outras iniciativas boas que tem pelo mundo, tem uma publicação do 2019 do professor Rafael Sachs, junto com a sua equipe. É uma publicação que ele fala sobre BIM, inteligência artificial e construction tech. Essa publicação, mais especificamente do professor Sachs, ela originou um blog na Cambridge University,
E aí eu recomendo que vocês também acessem esse blog do professor Rafael Sachs, no site da Cambridge, está nesse link abaixo. E, mais especificamente, dentro desse site, eu recomendo que vocês possam dar uma olhada, visitar as pesquisas que estão em desenvolvimento sobre a supervisão do professor Rafael Sachs, nesse campo associado a Data Science, Artificial Intelligence e Machine Learning. Então, aqui eu trouxe uma captura breve, né, de alguns desses pesquisadores que têm utilizado aqui Machine Learning, sistemas de operação, robótica aplicada à parte de inspeção de pontes, Machine Learning aplicada ao ambiente da construção. Então, são pesquisadores que já estão desenvolvendo pesquisas com relação a esse tema. E é muito legal porque a gente pode tirar bons insights dessas pesquisas e dessas metodologias para aplicar dentro do nosso contexto que estamos. Tem alguns outros artigos, esse do Badug, et al., e outros, de 2022, no qual esses autores também fazem um bom enquadramento do campo de conhecimento da inteligência artificial aplicada à construção 4.0. Então, percebam que esses autores aqui já evidenciam, né, algumas possíveis aplicações de IA associada a smart building, a offshore, parte de manufatura, a parte de design de material, de simulação estrutural, sustentabilidade, a parte de design. Inclusive, apresenta aqui alguns algoritmos baseados em GANs para gerar uma saída de possíveis soluções de projetos. Aqui um algoritmo baseado em redes neurais convolucionais, né, que é o CNN, para fazer identificação de operários numa obra. Tem aqui essa imagem um pouco mais abaixo, que é um algoritmo baseado em CNN, fazendo predição de possíveis ambientes dentro de uma área em questão. Então, são artigos que já vêm apresentando os caminhos. Percebam que esses artigos eles já vêm apresentando o possível caminho do que o Sachs e a equipe no livro Big Book já dizia, que 2030 seria o AIB. Então, vale muito a pena consultar esses documentos, principalmente com embasamento científico, né, de revistas consolidadas, que passam por revisão de pares, e são documentos que já dizem aqui diversas possibilidades, apresentam diversas possibilidades, né? A parte de IA com cloud, com IoT, qual seria o benefício disso, né? Para você coletar, analisar dados em loco, dados de locação, de temperatura, IA com impressão 4D, com gêmeos digitais, com blockchain, com VURDS, né? Que é uma tecnologia também que ganhou bastante força nos últimos anos, IA com realidade virtual e realidade aumentada, entre outras tecnologias. Então percebam que assim, na literatura já existem diversas pesquisas que estão em andamento e diversas publicações já realizadas que caracterizam. Claro que não dá para aprofundar dentro de um artigo todas as possibilidades possíveis, mas dá para quem ainda não teve esse primeiro contato inicial entender quais são os possíveis caminhos. Percebam que esses autores aqui ainda propõem aqui um quadrante, né, com oportunidades, tecnologias emergentes, desafios e questões em abertas. Então percebam que tem aqui a IA com o BIM como uma oportunidade. A gente tem um BIM como uma tecnologia emergente, assim como computação quântica, assim como IoT, assim como blockchain, assim como aumento de realidade. E temos também alguns desafios abertos, né? Essa questão de data driving com IA associada à auditoria de sistemas, deep learning baseado em projetos assistidos por outras tecnologias, interfaces de usuário baseado em voz. Então, assim, existem uma infinidade de possibilidades que o campo de conhecimento da IA possibilita para o nosso setor. Ainda nesse mesmo artigo, um quadro que eu achei bastante interessante é que esses autores apresentam aqui dentro dos paradigmas da IA, dentro dos subcampos de conhecimento, quais são as vantagens dessas abordagens para o nosso contexto na construção. Quais seriam as vantagens de machine learning aplicado para a construção? Para você obter insights, para você fazer análise de custo, para você aumentar a segurança no canteiro. Quais seriam as vantagens de computação, visão computacional para a construção? Quais seriam as vantagens de robótica aplicada à construção? Qual seria a vantagem de processamento de linguagem natural, NLP aplicada à construção? Então, já existe aqui um enquadramento bem interessante, né? Nesse artigo no qual esses autores demonstram
não só os potenciais, mas também as limitações. A gente sabe que falar de IA para uma solução específica é uma coisa delicada, porque você às vezes busca essa prata de bala para resolver um problema só com uma única solução, mas na prática não é bem assim que funciona. Às vezes você precisa fazer sistemas híbridos que usem solução de visão computacional com machine learning, que usem solução de processamento de linguagem natural com visão computacional. E aí você começa a aumentar o seu potencial para resolver problemas mais complexos, no qual o espaço de hipótese não é tão simples de ser mapeado, e isso é um desafio que a gente tem pela frente. Entender qual é o espaço de hipótese que o nosso setor dispõe para podermos fazer o direcionamento mais adequado de cada abordagem dessa dentro daquele contexto. Ainda assim, esses autores fizeram um outro quadro, né, caracterizando o uso de pesquisas de áreas potenciais da IA aplicada a diferentes estratégicas, né? Machine Learning aplicada a estimativa de custo, aplicada a supply chain, aplicada a offsite, aplicada a planejamento de projeto. Então, é possível aqui você já entender, né, que Machine Learning tem uma boa permeabilidade para diversas frentes de uso, assim como a parte de visão computacional também tem uma boa permeabilidade, mas tem algumas outras soluções, tal como essa de automação, de planejamento, você tem algumas soluções pontuais. Isso também é bom, porque é uma oportunidade. Essas soluções que ainda não foram exploradas em um campo, acabam gerando oportunidades para que a gente possa fazer reflexões, desenvolver pesquisas, pensando, será que realmente eu tenho como aplicar esse tipo de abordagem para esse problema? Então, são artigos que valem muito a pena vocês lerem, quem está nos assistindo, e fazer diversas reflexões, né? Eu, enquanto pesquisador, enquanto doutorando, eu faço essas reflexões diariamente. Todos os dias eu acordo motivado, entusiasmado para fazer essas reflexões, porque quanto mais eu reflito, mais eu desenvolvo essa minha capacidade de enxergar essas oportunidades além de avistar. E aí, por fim, para a gente fechar essa apresentação, eu vou trazer aqui uma pesquisa, né, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo na Universidade Federal de Pernambuco, sobre a orientação do professor Max Andrade, e também tendo o apoio do professor Kleber Zanquete, que é um professor do Centro de Informática da UFPE, do qual fazemos o uso de uma sub-área da IA chamada Machine Learning, ou aprendizagem de máquina, aplicada à avaliação de projetos aeroportuários, baseado na modelagem da informação da construção. Então, eu trouxe aqui um enquadramento e alguns resultados parciais, tendo visto que é uma pesquisa que está em desenvolvimento. Então, como eu já falei, né, o título da pesquisa é Aplicação de Técnicas de Aprendizagem de Máquina para Avaliação de Projetos Aeroportuários, com base em BIM. Então, temos a contextualização do objeto teórico, que é o projeto do aeroporto, e aí fazemos um recorte associado à etapa de avaliação desse projeto. Então, o nosso ponto de interesse é a avaliação do projeto. E aí, dentro desse recorte, fazemos um enquadramento do problema de pesquisa, que é um problema de pesquisa que está situado no ponto de intersecção entre a equipe de projetista com a equipe de analistas. É exatamente onde a equipe de projetista desenvolve o projeto do aeroporto e a equipe de analistas desses órgãos competentes que estão apresentados embaixo fazem a avaliação desse projeto. Então, essa é a localização do problema de pesquisa. E aí eu vou fazer uma breve reflexão sobre o que é Machine Learning. Machine Learning em português é a aprendizagem de máquina. Trata de uma sub-área de pesquisa da inteligência artificial. Ou seja, a gente tinha falado no início dessa apresentação que IA é um mundo bastante abrangente, que está dentro de um contexto do campo de conhecimento da ciência da computação. E quando a gente fala sobre Machine Learning, eu estou falando sobre uma sub-área dentro desse mundo da IA. Então, dentro do campo de conhecimento da IA, existem diversas sub-áreas, dentre elas, a aprendizagem de máquina. E percebam que nessa imagem, temos aqui Deep Learning como um campo de conhecimento dentro de Machine Learning. Para vocês perceberem o quanto isso é complexo. Porque a gente pode falar de IA pensando que tudo é uma coisa só, mas não necessariamente. Às vezes a gente está se aprofundando em um campo específico, em uma sub-área específica da IA. E aí, dentro desse paradigma aqui de aprendizagem de máquina, entendemos que tem diversas frentes, né, de uso desses algoritmos. Tem aprendizagem de máquina supervisionada, aprendizagem de máquina não supervisionada, aprendizagem de máquina semi-supervisionada, aprendizagem de máquina por reforço, que inclusive o ChatGPT
ele é treinado também baseado em aprendizagem de máquina por reforço. E tem a parte de Deep Learning, que é uma área mais quente, né, que ganhou mais força nos últimos anos, que aí você tem as redes neurais convolucionais, redes LSTM, dentre outras redes, que são algoritmos que têm sido utilizados para resolver diversos problemas. Então, só para vocês entenderem a imensidão que existe de algoritmos, né, dentro dessa sub-área de Machine Learning, dentro de cada paradigma, você tem uma série de usos possíveis, né? Podemos resolver problemas de aprendizagem de máquina supervisionada associada à classificação, a tarefas de regressão, podemos resolver problemas de aprendizagem de máquina associada à aprendizagem por reforço, e cada campo desse, percebam que existe uma série de algoritmos para cada campo. Qual é o melhor algoritmo? Não necessariamente essa resposta pode existir. O que a gente busca é usar o algoritmo que tem a melhor capacidade de generalizar e de resolver aquele nosso problema, um esforço computacional que seja condizente. Às vezes a gente tem que ter cuidado para não estar treinando um algoritmo de Deep Learning para resolver um problema simples, que não precisaria daquele algoritmo ser Deep Learning. Ele poderia ser uma árvore de decisão e teria uma acurácia muito boa já. E eu vou apresentar para vocês algumas questões sobre isso. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, né, de algoritmos. Tem algoritmos baseados em cada vizinho mais próximo, K-Nearest Neighbor, que é o KNN, que é um algoritmo que faz predição baseada na distância euclidiana dentro de um espaço vetorial. Tem algoritmos baseados em máquina de vetor de suporte, que ele cria uma função ideal e através desses vetores de suporte, que é uma espécie de offset, ele consegue mapear esse espaço de hipótese e fazer uma classificação de um item A ou B. Tem algoritmo baseado em árvore de decisões, que ele cria literalmente uma árvore de decisão. Do ponto de vista matemático, o Ricardo aqui também pode falar um pouco, né, que ele funciona através de entropia cruzada e cria esse espaço de hipóteses aí, fazendo esses cálculos de cada condição, se sim ou não ele vai guiando essas condições dentro dessas árvores e levando até essas folhas. E os algoritmos um pouco mais sofisticados, né? Temos aí o Perceptron, que é um algoritmo que deu origem às redes neurais artificiais, mais especificamente na década de 50, com Rosenblatt, que foi a primeira rede neural artificial baseada em um Perceptron, que era um algoritmo que criava uma função de ativação não linear através de pesos. Ele recebia esses pesos aleatórios e gerava uma função de saída. E aí, posteriormente, tem um surgimento das redes neurais artificiais, que são algoritmos baseados e inspirados no sistema biológico humano, que baseado num sistema de funcionamento de um neurônio humano, de ter um detritos, o neurônio, e ele tem um axoma fazendo a saída desse estímulo, criaram, matematicamente falando, uma estrutura que se assemelhasse a isso. Então, temos as camadas intermediárias, né, que são os neurônios, e você tem a camada de entrada, que é o estímulo, e esses algoritmos, através dessas camadas intermediárias, fazem o cálculo e geram uma camada de saída. E mais recentemente, temos o advento de algoritmos baseados em Deep Learning, que são redes neurais profundas, ou seja, são redes neurais com mais camadas ocultas. Quando eu tinha lá 3 camadas, 2 camadas intermediárias, eu tenho agora redes deeps com 500 camadas, 300 camadas. E aí, como vocês estão vendo aqui nessa animação, né, através de um espaço aqui de entrada de um input, essa rede com 780 camadas de entradas faz o cálculo de peso por peso, ou seja, de pixel por pixel dessa imagem, e ele consegue gerar uma saída aqui, que é um algoritmo classificador nesse caso, que ele classifica a imagem como 9. Então, qual é a grande vantagem desses algoritmos baseados em redes neurais? É que esses algoritmos baseados em redes neurais profundas, eles começaram a fazer algo que antes os algoritmos mais clássicos não faziam, que era a extração de características automaticamente. Então, é um novo grupo, né, de algoritmos que tem essa capacidade de extrair features automaticamente. Aqui é uma breve explicação. Não vou me adentrar tanto nessa parte matemática, mas eu acredito que seria válido falarmos sobre Machine Learning e dizer como é que funciona no sistema de Machine Learning. Geralmente temos os dados de entrada, que é uma função desconhecida, né? É uma função
que tenta aproximar X de Y, você separa os dados de treinamento e os dados de teste. Geralmente separamos aí, tem várias metodologias, mas algumas mais básicas sugerem 70% para treinamento, 30% para teste, mas existem outras métricas, tá? Geralmente a gente treina esse algoritmo de aprendizagem com esses dados de exemplo, X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn, e uma vez que esse algoritmo ele é treinado, a gente faz o teste, ou seja, eu uso os 30% de dados que o algoritmo nunca viu e vejo como esse algoritmo vai gerar uma predição, que nada mais é do que a função hipótese, que faz uma aproximação de X para Y. Dado aqueles dados de treinamento, qual vai ser agora, baseado nesse conjunto novo de testes, a hipótese, ou qual vai ser a predição para esses novos dados. E aí o algoritmo faz essa predição e geralmente avaliamos, né, como o algoritmo se deu, tanto no treino quanto no teste. O que é que eu gostaria de chamar a atenção? Que quando a gente fala sobre machine learning, é muito comum, professor, muito comunicado as pessoas ficarem pensando machine learning só através do viés do código. E o que é que percebemos com a literatura? É que machine learning é um campo muito abrangente. E quando a gente pensa em tornar um projeto de machine learning viável na prática, a gente está ampliando esse horizonte, não apenas baseado no código. Percebam que, baseado nesse artigo aqui, o código de machine learning representa muito pouco do framework, do projeto de machine learning. Então, o que é que entendemos? É que fazer o uso de machine learning, você precisa ter um tratamento muito adequado de dados, antes de chegar no código. Percebam que nesse artigo aqui, os autores dizem que o esforço de desenvolvimento do código é 3%, enquanto os esforços de identificação de dados, agregação de dados, limpeza de dados, fazer o label dos dados, fazer processo de transformação de dados, que seria o data augmentation, quando a gente tem um banco de dados ainda não tão robusto, a gente pode fazer essas estratégias específicas, representam praticamente mais do que a metade do esforço do projeto de machine learning. E aí, o que é que isso tem a ver, Ítalo, com o BIM? Tem tudo a ver, porque quando a gente fala sobre modelagem da informação, o I do BIM é dados, é information. E se a gente pensa tirar proveito de recursos computacionais associados ao BIM para conectá-los com sistemas de inteligência artificial, tal como machine learning, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa parte de informação. Porque se eu der uma entrada de dados não tratada em um algoritmo, eu vou ter uma saída que não vai ser condizente. Eu posso, dados ruins, a gente tem uma predição ruim. E quando você tem dados bons de entrada, você tende a ter uma predição melhor. Então é importante a gente entender que todos os entusiastas que pensam em se aprofundarem nesse campo de conhecimento de IA, entendam que não é só estudar linguagem de programação. Eu também pensava um pouco disso, Ricardo, quando eu fiz essa transição, né, do mestrado para o doutorado. Eu disse, não, eu vou precisar estudar um pouquinho mais, e aí eu entrei na especialização em Deep Learning e vi a ementa da especialização, disse, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não imaginava que eu precisaria estudar. Aí você vai estudar estatística, vai estudar regra da cadeia, vai estudar matemática aplicada à ciência dos dados, vai estudar derivadas, vai estudar uma série de coisas de matemática e de estatística, que é o background desses algoritmos. E isso é importante, porque se a gente for começar a criar um novo perfil de entusiastas do BIM que vão fazer uso de IA, é importante estudar esse background, que é o que está por trás do código. Como é que funciona o algoritmo de decisão, do ponto de vista matemático? Como funciona o algoritmo de rede neural? Como é que é o mecanismo de atenção que os transformers operam? Então, cada algoritmo desse tem uma teoria muito bem consolidada, matematicamente falando e estatisticamente falando. Então, é muito importante que a gente dissemine conhecimento de IA, não apenas com a visão da ponta, que é do usuário, mas a visão de background. Quem vai conceber esses sistemas? Quem é que vai fazer esse movimento para trazer essa fundamentação teórica para o nosso contexto, que é o contexto da engenharia, arquitetura e construção? Então, essa parte de dados é uma parte muito relevante. E, inclusive, eu, ao longo do doutorado, eu estou pagando disciplina no Centro de Informática exatamente para poder aumentar um pouco a minha maturidade nesse campo. Então, fui pagar a disciplina de Machine Learning, paguei ano passado a disciplina associada à mineração de dados. Imagine um arquiteto pagando disciplinas com o pessoal de ciência da computação. Mas é por quê? Porque eu preciso entender essa teoria. E eu tenho consciência disso.
Não adianta eu estar fazendo código, pegando o código pronto da internet, achando que eu estou fazendo IA na prática. Porque no primeiro problema que eu tiver no código, eu não vou saber nem para onde vai. O que é que está acontecendo de problema, como é que eu consigo melhorar a performance desse meu algoritmo. Então, assim, é muito importante a gente conscientizar os entusiastas do BIM, não apenas a estudar código, a linguagem de programação, que é importantíssimo, mas entender esse contexto um pouco mais amplo, que é a parte de tratamento de dados, a parte de extração de dados, e isso eu acredito que vão ser boas oportunidades de trabalhos, de negócios que a gente vai ter agora nos próximos anos. E aí, dito isto, eu apresento aqui um artigo, recomendo que vocês deem uma lida. É um artigo que a gente publicou no final do ano passado, num evento chamado Citarae. Foi um artigo que apresenta, de certa forma, os resultados preliminares. Claro que estamos ainda no início da pesquisa, né? Eu entrei agora para o segundo ano, dos 4 anos que eu tenho. E nesse artigo treinamos 3 algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionada, mais especificamente o KNN, máquina de vetor de suporte e árvore de decisão, para fazer predição de dados associados a projetos aeroportuários. E foi bastante positivo o resultado que conseguimos alcançar, né? Percebam que os 3 algoritmos conseguiram atingir a acurácia acima de 90%. Apesar do problema ser um problema ainda que espaço de hipótese reduzido, mas isso já nos dá indício de que é um caminho potencial, que eu posso estar avaliando, tornar esse espaço de hipótese maior e experimentando cada vez mais outros algoritmos. Então, em linhas gerais, o que a gente fez? A gente construiu um modelo digital de um terminal de passageiros aeroportuário, baseado no padrão da Infraero, que é os terminais regionais. Então, através desse modelo, estabelecemos algumas áreas de interesse. Nesse caso do artigo, foi a área de check-in e fila de check-in, e extraímos os dados desse IFC Space, levamos esse dado, tratamos esses dados. Então, percebam, quando eu extraio dados do modelo BIM, eu preciso ir para um fluxo de tratamento de dados. E é exatamente o que esse artigo aqui fala, né? Não adianta só ter o código pronto. O código ele representa muito pouco do projeto de machine learning. Eu preciso tratar bem os dados. Então, tratamos esses dados, criamos um dataset com 500 exemplos de projetos de aeroportos e variamos esses atributos, né? Que é nada mais do que os X1 e X2, são as características de cada projeto, e rotulamos esses dados, estabelecemos classes, como a classe 0, os projetos não aprovados, e classe 1, projeto aprovado. Então, uma vez que a gente faz o pré-processamento dos dados, separamos o conjunto de treinamento, treinamos o algoritmo, e depois separamos o conjunto de teste e fizemos a avaliação do algoritmo. E aí, para fazer essa avaliação, a gente faz uso de algumas métricas, né? Vocês estão vendo aqui que utilizamos 4 métricas, que foi Accuracy, Precision, Recall e F1 Score. São métricas também estatísticas que fazem sobreposição de verdadeiro positivo com falso negativo, verdadeiro negativo com falso positivo, e você consegue chegar nesses percentuais. E aí eu trouxe aqui apenas uma breve exibição do código que construímos no IDE para treinar esses algoritmos. Então a gente trouxe os dados em arquivo CSV, fizemos um pré-processamento desses dados. Geralmente precisamos fazer uma redução de dimensionalidade dos dados. Então a gente trata esses dados para deixar o menor próximo a 0 e o maior próximo a 1. E aí depois que fazemos essa redução de dimensionalidade, avançamos treinando os algoritmos. O que é importante salientar, que uma vez que eu treino esse algoritmo e que eu consigo alcançar essa acurácia aqui de 99,4%, eu apliquei as métricas, extraí e depois eu criei uma nova variável. Ou seja, uma vez que esse algoritmo está treinado, eu posso criar uma nova variável chamada novo projeto, posso imputar novos dados, que seria o exemplo 501, e esse algoritmo automaticamente ele faz a predição. Então isso é um pouco da pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui no doutorado. Claro que esses resultados ainda são muito preliminares. Esse artigo ele foi publicado na conferência, e a gente também tornou o código disponível no GitHub. Os 3 algoritmos que a gente treinou, KNN, SVM, a decisão, todos os códigos eu tornei público. Então vocês podem baixar esse código, podem fazer o uso dele. O dataset também já está público na página do GitHub. E esse é o interesse que a gente tem, professor,
que ao longo dessa nossa pesquisa de doutorado, sempre que a gente vai fazendo uma publicação associada à inteligência artificial, com machine learning, a gente possa estar tornando código público, porque entendemos da importância de colaboração, né? Então, a gente precisa fazer pesquisa e disseminar mais essas pesquisas para que outras pessoas possam também tirar proveito e avançarem com outras pesquisas correlatas. Então, o estado atual dessa pesquisa, nesse artigo do CITRAE, a gente fez uso de 3 algoritmos clássicos de machine learning, ou seja, foi preciso a minha figura, né, a figura especialista para fazer a extração das características, mas temos interesse em experimentar outros algoritmos baseados em redes neurais artificiais, redes neurais recorrentes, tal como a LNSTM, GRU, ou até mesmo algoritmos de aprendizagem profunda, para que não haja essa extração de características e que a gente possa fazer um dataset um pouco mais robusto, não só baseado em dados quantitativos do projeto aeroportuário, mas também dados qualitativos, entre outros dados. O que é que estamos buscando? Entender, dentro desse problema de projeto, que é a avaliação do projeto aeroportuário, o quão bem esses algoritmos de machine learning se saem para auxiliar, né, essas equipes de analistas de projetos a fazerem a predição de uma maneira mais automatizada. Não estamos, assim, de forma alguma buscando retirar a figura do analista, eu acredito que vai ser isso, o que vai acontecer, mas o que a gente está buscando é automatizar mais o processo e dar mais qualidade de vida para esses analistas, verificarem coisas que não são tão padrões, que o algoritmo poderia verificar automaticamente. Então, na pesquisa que desenvolvemos no mestrado, fizemos isso com o uso de um software de simulação que foi o Solid Model Checker. E o que estamos fazendo agora no doutorado é dizendo que tal não utilizarmos mais um software? Que tal a gente começar a treinar o algoritmo de machine learning? E eu fazer a captura dos dados do arquivo IFC e já levar para essa minha lógica, tratamento de dados, e ensinar esses algoritmos a fazer predições só com base nesses dados. Então, isso é um caminho que eu tenho percorrido aqui, com bastante entusiasmo, junto ao professor Max, com reflexões diárias, constantes, e que eu estou aqui apresentando para vocês parcialmente os resultados. E no mais, eu vou agradecer a atenção mais uma vez, agradecer o convite ao professor Rogério, dizer que eu estou muito feliz aqui de estar com você, professor, nesse encontro. Ítalo, muitíssimo obrigado pela sua apresentação. A todos que ficaram aqui conosco também, muito obrigado. Considere se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima.